Oi, meu nome é Jéssica e eu conto relatos da vida ou assombrados todos os dias aqui no YouTube e relatos mais curtos no TikTok e no Instagram. Se você tem um caso da vida ou um relato assombrado, o e-mail para enviar está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e bora pro relato! E aí, meu povo, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que foi a semana? Me conta aí, comenta aí nos comentários como foi a semana de vocês. E estou aqui hoje para gravar mais uma maratona de relatos para a semana toda, porque como eu expliquei nos outros vídeos, eu estou tentando gravar todos os relatos em um dia só, para ir postando no meio da semana, porque não estou tendo muito tempo no meio da semana, né? Então, para continuar isso aqui, né, e continuar contando relatos, eu vou ficar tentando fazer assim. Talvez esse relato vai ter 1 trilhão de cortes, não só esse como os outros, porque Teté não tá muito bem hoje, tá ruinzinho da barriga, mas o importante é sair alguma coisa, né? Não sei como vai sair, mas vai sair. Então, bora lá pro relato, deixa eu arrumar aqui isso daqui. Esse relato de hoje é uma pessoa que está contando um relato sobre outra pessoa. É um caso, vamos pôr assim, de vida, que eu acho que vai ter algumas coisas assombradas. Não tenho certeza, não me lembro. É muito relato, eu tentei repassar, mas eu já nem me lembro direito. Mas o título é Paciente que quase matou a própria sombra. Todos os nomes já estão trocados. Ok, bora lá? Oi, gente! Hoje eu trago um relato real, daqueles que me marcaram de verdade enquanto estudante e que até hoje me assombram. É longo, é pesado e por isso peço que, se você tiver sensibilidade a cenas de controle psicológico, vá com calma. Tá vendo, né, gente? Era uma manhã fria de inverno quando a nossa turma foi levada para a ala de observação aguda de um hospital psiquiátrico. O corredor parecia um túnel, luz branca, pisos que refletiam, voz baixa das equipes, o supervisor que nos acompanhava era direto. Hoje vocês vão ver o que o livro não ensina: atenção, respeito e jamais subestime sinais de risco. Nós apresentamos o caso antes de entrarmos. Paciente masculino, 28, internado por agressividade súbita e ideação persecutória. História de lesões auto-infligidas. E eu achei que já tinha uma noção do que viria, mas nada me preparou. O homem nos recebeu sentado no chão do quarto coletivo, encostado na parede, roupas rasgadas, cortes antigos no braço e um olhar que alternava entre fúria e medo. Quando ele falou baixo, quase como quem divide um segredo com o chão. Vocês não vê? Eles não me deixam em paz. A sombra fala comigo. Eita. A sala ficou gelada. Inicialmente, pensamos em auditório de vozes, alucinações auditivas, comuns em quadros psicóticos. Mas logo ele começou a descrever a sombra, como se fosse uma pessoa, com hábitos que o seguia da cozinha ao banheiro. Sussurrava nomes, tocava o ombro quando ninguém estava por perto e dizia ordens: acaba com ela antes que ela acabe com você. O detalhe que deixou tudo perigoso foi a precisão com que ele narrava atos que o assombra obrigava a cometer. Ele contou sem remorso aparente, como uma semana antes havia furado os pneus do carro do irmão, porque eles iam usá-los para destruir onde ele morava. Contou que tentou incendiar um colchão no quarto coletivo, porque a sombra precisava respirar. Só foi impedido por um cuidador. A equipe descreveu episódios anteriores. Ele já havia atacado um visitante, que segundo ele era a sombra com a pele de outro. Já havia quebrado portas e chutes no box. E uma vez tentou pular da borda do 3º andar, acreditando que assim ia matar a sombra.
Por isso, o risco era tanto para ele quanto para quem estivesse por perto dele. Durante a observação, eu me vi dividida entre a curiosidade acadêmica e um medo muito real. Ele mudava de pessoa em minutos. Às vezes chorava como uma criança, outras vezes tinha acessos de violência. Em um momento, agarrou o próprio braço com tanta força que deixou uma marca roxa e falou com voz de comando: "Se eu não fizer, eles fazem com a minha mãe." Deixa eu abaixar aqui. O professor explicou depois, fora da sala: "Veja, esse padrão, delírios de perseguição intensos, comandos persecutórios, escutando vozes, riscos de comportamento agressivo dirigido tanto à vítima imaginada quanto às pessoas reais. Esse é um paciente que precisa de contenção e medicação emergencial quando perde o controle." E foi exatamente o que houve. No meio da conversa, ele se levantou, pegou uma cadeira e arremessou contra a janela. O som do vidro quebrando ecoou por todo o corredor. 2 enfermeiros e um médico agente tentaram contê-lo, mas a força e o pânico dele era enorme. Gritava palavrões, xingava a equipe, dizia que se não os deixassem a sombra iria se vingar. Ele mataria alguém naquela sala. Foram necessários sedativos administrados intramuscularmente. Gente, tem uns homens aqui muito que não são do meu vocabulário. A equipe usou o protocolo de segurança. Não vou falar o nome do medicamento. E algemas acolchadas, temporárias para proteger o próprio paciente e os profissionais até que o efeito passasse. Deixa eu abaixar aqui agora. Nossa, tá. O que me marcou foi ver um ser humano se transformar em perigo por não maldade, mas por uma lógica interna distorcida, onde obedecer vozes era a única forma de evitar uma punição que ele jurava real. As implicações éticas são imensas. Como proteger o paciente sem desumanizá-lo? Como evitar dano a terceiros? Como explicar para a família que aquele monstro não é só uma escolha? No prontuário, descobrimos que tinha histórico de abuso na infância, abandono e uma intermitente de substâncias. Essas variáveis aumentavam a vulnerabilidade e a equipe tentou contato com a família. E a mãe veio ao hospital em estado catatônico. Ela mesma acreditava que algo era sobrenatural, que algo possuía o filho. A situação reforçou para todos nós quando as narrativas culturais e traumas podem modelar aos delírios para ele. O mal tinha forma, uma sombra que exigia sacrifícios. Ao longo da semana, o tratamento estabilizou parcialmente. Antibióticos em doses adequadas, psicoterapia breve, cuidados para feridas e suporte social. Mas o episódio de agressividade deixou marcas, não apenas no paciente, mas em todos que presenciaram aquilo. Alguns colegas passaram dias sem conseguir esquecer o grito, o vidro quebrando, a imagem da cadeira voando. No final daquele semestre, o professor fez uma pergunta que ecoa até hoje. Nós aprendemos a manejar sintomas, mas aprendemos a acolher a pessoa por trás do diagnóstico. Eu saí da ala diferente, mais técnica sim, mas também mais ser humano. E honestamente, um pouco assustada, porque vi com os olhos de verdade até onde a mente doente pode levar alguém. E como a linha entre cuidado e contenção é. Se algo ficou claro para mim é que perigo muitas vezes significa desesperado. O paciente estava preso por algo que ele acreditava existir. E essa crença o empurrou para atos que poderia ter tirado vidas. É um dos relatos mais verdadeiros e perigosos que já presenciei em ala. E serve como um lembrete de que, por trás do episódio violento, quase sempre há dor,
trauma e uma mente clamando por ajuda, que muitas vezes chega tarde demais. E aqui acaba o relato. Bom, esse relato é de uma pessoa que está estudando, né? Pelo que eu entendi, para ser psiquiátrica. E, gente, para você ver, né? Como por trás de tantos traumas de uma pessoa psicologicamente afetada, existe tantas coisas assim que às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa nasceu com um problema psicológico e blá blá blá. Mas muitas vezes não, muitas vezes aquilo é causado na infância, na adolescência. E algumas pessoas podem ter a mente mais, como que é a palavra, mais fraca, outras não. Mas porque você viu que no meio do relato aqui fala que ele teve, quando na infância foi abusado, foi maltratado, tem aqui no meio fala também o uso de coisas ilícitas. Então, para você ver como que gera um turbilhão de coisa, né, para fazer a pessoa ficar desse jeito. E fora que a gente não sabe também se existe algo sobrenatural por trás disso tudo, porque eu também acredito que deve ter um pezinho de alguma coisa assim, sabe? Mas é muito triste mesmo, e que Deus toma conta, né? Tanto dos pacientes como dos profissionais. Mas esse foi o relato de hoje, galera. Se for comentar, comente com respeito. Não se esqueça de curtir. Que nós possamos ter uma semana abençoada, começando hoje, na segunda-feira. Amanhã tem relato de novo. Então, até amanhã. Beijo, fui!